Em 1923, Monteiro Lobato escreveu um conto intitulado O Resto da Onça. E ele começa falando da dona Josefa, uma cozinheira sabidíssima, devoradora de livros, a quem ele recorreu quando, entediado com a leitura de um conto escrito por Alberto de Oliveira, pede a dona Josefa que leia para ele e faça uma análise. Aí ele diz assim: a excelente criatura lavou as munhecas, diminuiu o gás no fogão, acavalou no nariz os óculos através de cujos vidros costuma coar-se-lhe para o cérebro todo o rodapé dos jornais e albertizou-se durante meia hora. Ao cabo, veio ter com ele. Pronto, senhorzinho, está lido. E que tal? Aquela mulher com um paladar maravilhoso, que sabe julgar bem as obras culinárias, revela-o no julgamento das obras literárias. É como o faro que não falha do rato, ele diz, que entre 100 queijos escolhe o melhor. Por isso apelava a ela quando em dúvida. Sua decisão era como o próprio juízo de Minerva. Então, Zefa, ela refranziu os lábios num muxoxo e disse: não fede nem cheira. É virado de feijão velho, mexido com farinha mal torrada. Falta sal, tem gordura demais. Parece comida feita por menina da escola normal, concluiu com aquele sorriso de veterano ao ouvir falar em proezas de recruta. Engrola, engrola, vai para lá, vem para cá e a gente fica na mesma. Essa coisa de a gente ficar na mesma que Zefa menciona aí ao responder então sobre o texto lido, faz lembrar a análise do filósofo Emmanuel Levinas quando ele trata da questão do eu. Ele faz isso a partir da teoria do outro filósofo, Russell. O eu sem o outro é o rodeio em torno de si. O despertar do eu se dá na relação com o outro, porque sem o outro, o eu apenas coincide consigo mesmo. Usando como metáfora o conto de Monteiro Lobato, o eu sozinho, por coincidir consigo mesmo, não fede nem cheira. É virado de feijão velho mexido com farinha mal torrada. Falta sal, tem gordura demais. Parece comida feita por menina de escola normal. O que ela conclui falando que é coisa de recruta. Engrola, engrola, vai para lá, vem para cá, e a gente fica na mesma. Então, é no encontro com o outro que o eu desperta. E aí a vida ganha tom de aventura, de saída do centro do mundo, de colocar os pés para fora e correr o risco, sabendo que o outro é outro. É outro que, como eu para ele, não pode ser compreendido completamente. O outro arranca o eu de sua comodidade. Aí é que a razão fica inquieta, porque ela desconfia das aparências, pois as aparências costumam esconder a identidade. Então o eu vigia. E essa vigilância da razão é o que Russell chama de intencionalidade. É aí que Levinas cita o livro de Cantares de Salomão, onde diz: eu durmo, mas meu coração vigia. A vigilância é necessária para eliminar as ilusões, porque por mais que a vida seja um jogo de ilusões, o jogo em si não é ilusão. O eu vela, está em vigília, e enquanto observa, vez ou outra acaba esquecendo de si, esquecendo de quem é,
de que ele é aquele que vigia e não o que está sendo vigiado. O eu é essa insônia, essa inconformação que busca, porque é predisposição para buscar. Então, em se falando dessa vida que o eu vive no encontro com o outro, eu vou retomar a fala de Monteiro Lobato, no seu conto, onde ele diz: eu quero conto que conte coisas, conto donde eu saia podendo contar a um amigo o que aconteceu, como aquele fulano morreu, se a menina casou, se o homem mau foi enforcado ou não. Contos onde haja drama, onde haja comédia, ou pelo menos uma anedota original. Não essas águas paradas, páginas e páginas sem arrepiar os cabelos, essa gelatina insossa. E contando isso numa roda de conhecidos, alguém acrescentou: contos andam aí aos pontapés, a questão é saber apanhá-los. Aí diz que o que falta é arrumá-los com a roupagem correta. E crendo que cada um tem o que contar, eles se desafiam, como um grupo, a arrancar um bom conto do primeiro que aparecesse, e, para isso, se põe numa espécie de tocaia. Não tardou muito, surge ali o tal Cerqueira César. Puxam conversa, e depois daquela introdução bem escolhida, vai a pergunta: muita caçada? A resposta: 10 queixadas e 3 onças. E daí menciona o tal do resto da onça. Resto da onça? Eles já exclamaram animados e curiosos, quase eufóricos e ansiosos. Aí o Cerqueira começou contando que foi uma caçada com o Kim da Peroba, conhecido por sua valentia e outros escolhidos a dedo por ele, o Nico, o Peva e o resto da onça. Como assim o resto da onça? Que bicho é esse? A história era a seguinte. Lá na fazenda do coronel Eusébio, na beira do sertão, havia onça que era um castigo. Foi preciso bater nelas um ano inteiro de cachorrada e chumbo para livrar o gado. Elas ou morreram ou se foram, mas ficou uma onça pintada, cheia de manhas, matreira, que nem Mundel, nem cachorro-mestre, nem Leopoldino Onceiro, cabra macho, nunca puderam atinar com ela de jeito. Escapava sempre e ainda apanhava a criação. Um dia, o coronel estava almoçando e ouviram um tumulto no chiqueirão lá atrás da casa. Correram todos para lá. Estava a onça com a porca mais bonita na munheca. Gritam, atiram, mas ela escapa. O coronel virou bicho e jurou que era a última vez. O combinado foi que um ficaria de tocaia. Esse foi o caboclo, que se escondeu de jeito que a onça nem iria desconfiar. Varou a noite de olho aceso. Nada. Rompeu a manhã. Nada. Assim, ele resolveu entrar, pegar um café e voltar. Mas tomou o café lá dentro, misturado. Quando voltou, cadê a tal da porca? Quando o coronel soube, bufou feito queixada em Mundel. Queixada é um porco do mato e Mundel é um tipo de armadilha. Juntaram gente, juntaram cachorros e marcaram a caçada. Queriam ver o couro dela esticado no quintal. Para essa empreitada, muita gente foi combinada. Na hora marcada, saíram organizados. Tudo tranquilo, até que um cachorro late. Era o Brinquinho. O caboclo conheceu a voz de seu cão. Em seguida, a cachorrada inteira disparou a latir. Eram uns 50. Aquilo era música de arrepiar. Quando viram a onça,
Ah, lá estava aquela bicha, dando tapa, tombando o cão. De onde ela estava, vinha um por vez, e ela rasgava um a um com as unhas. Um castigo. Levou um tiro, mas não se abateu. O caboclo correu na frente na vontade de ganhar a glória da caçada, e com isso foi se distanciando. De repente, um manotaço de unha na cara o jogou no chão, de costas, e um corpo pesado pesou sobre ele. Que luta aquela! Com os braços tentava defender a cara. A espingarda agora estava debaixo das costas. Nessa hora, quando tudo parecia perdido, aparece Brinquinho, latindo e mordendo na traseira da fera. A cada dentada, a onça se voltava para estapear o cachorro que fugia, para atacar de novo, logo que ela se virava para o caboclo. Tudo isso, que se leva um tempão contando, se passou num curisco de minuto. Num certo momento, o caboclo conseguiu alcançar a faca. Cascou no pescoço da bicha. Mas cadê quem enterrava? Vergou como se fosse de lata, sem entrar nem uma pontinha. Aí, Brinquinho mordeu mais uma vez, e a onça folgou o caboclo. Chega o primeiro caçador. Era seu sogro. Atira! Ele gritava como podia. Atira nada. Ele ficou tão assustado que estarreceu no lugar. Atira, enhovado! Atira! Que nada. Nessa hora, a onça se distraiu. O caboclo pegou a espingarda e estrondou na boca da onça. E de impulso, virou o cano para o sogro e sapecou nele o segundo tiro junto com um xingamento. Nessa hora desmaiou. Ali estava aquele pedaço, aquela sobra da onça. Ele ficou assim, o braço direito sem carne e sem nenhum osso inteiro. O médico teve de serrar. Perdeu um olho e um pedaço da cara. Horrível. Uma bochecha fora lanchada e despegara com parte dos lábios. Era uma pavorosa cicatriz repuxada em várias direções. No peito, a mama esquerda arrancada pelo unhaço. Era outra cicatriz de arrepiar. Ali estava um conto, vivo, porque o próprio caboclo chegou e relatou a história. E por que eu aqui, das provocações à razão, contei esse conto? Porque desejo fazer mais uma analogia. E é claro, toda analogia tem seu limite. É que Levinas, em seu livro intitulado De Deus que vem a ideia, ou De Deus que vem para a ideia, tem ali um capítulo dedicado à questão sobre Deus e a filosofia. Ali ele fala em como a intervenção de Deus na mente do ser humano tem uma dimensão muito maior que aquela da simples percepção de algum outro, embora não deixe de ser do outro. É que ele coloca que é muita ingenuidade pensar que poderíamos conhecer Deus sem que as paredes que limitam nossa capacidade de compreensão fossem destruídas. Essa percepção, como diz Levinas, lacera nosso íntimo. E lacerar tem o sentido de rasgar, de arrebentar, romper. É algo que a mente humana não tem estrutura para suportar. Ele compara uma base que cede ao peso, que fende, deforma, range, e todo o seu esquema de segurança se rompe. Tudo fica devassado, descoberto, e nos vemos em nossa fragilidade quando a ideia de Deus chega à nossa ideia. Algo que faz lembrar o caboclo ali, debaixo da onça. Mas, como disse Malebranche, a verdadeira ideia de Deus
só pode ser o próprio Deus em sua própria ideia. Fora isso, não passa de fantasia, de reducionismo. A ideia de Deus é o próprio Deus na ideia, mas sua ideia deforma a própria noção de ideia, a noção de conhecimento, a noção de saber. Por isso, normalmente, fantasiamos a ideia de Deus, criamos uma ideia de Deus mais facilmente suportável, aquela que podemos moderar conforme queremos. Porque a chegada de Deus mesmo a nós é algo desconcertante, desarrumante, rompe todas as defesas. Ele não pode ser domesticado. Não somos nós quem determinamos sua natureza, porque a correspondência entre pensamento e ser não é algo que possamos determinar. Aí percebemos que não é uma capacidade nem iniciativa nossa. E Levinas assim compara a uma luxação, uma separação dolorida entre o saber e o ser, ou seja, entre aquilo que nós podemos saber e aquilo que realmente é. Porque a ideia de infinito em mim, assim Levinas coloca, e essa ideia é anterior à própria consciência e não pode ser caçada pela consciência. Ela já está presente, mas não podemos contê-la. Nós estamos à mercê dessa presença. Nós até a vemos, mas não a abarcamos, não a esgotamos. Descartando da história contada, do conto de Monteiro Lobato, a maldade que pode induzir a uma recusa dessa comparação, porque a onça, aquele animal que queria matar, não corresponde à intenção divina, mas essa presença, ao contrário, se trata do desejável. A presença divina é a presença do valor supremo, do valor desejável, mas não do que desejamos, porque nem sempre desejamos o que é desejável, como nem sempre valorizamos o que tem valor. Sob essa presença, nos damos conta de que nosso sentido não começa nem termina em nós. E isso nos assombra. Qual é o sentido da nossa vida? Então, esse sentido mais amplo do que nós é misericórdia, porque a explicação de nós mesmos não se resume em nós, não damos conta de nós mesmos. Por isso, a questão não é se Deus existe, mas é como existimos diante dele, já que não se trata de definições lógicas, mas de uma relação íntima, na mais íntima intimidade, o encarar Deus dentro de si, é estar face a face de dentro, é um encarar traumático, um encarar que nos faz estar diante de algo que nos questiona. O nosso eu é questionado, somos chamados à responsabilidade, somos colocados numa posição de inquietude. Não é questão de sermos capazes de pensar o ser de Deus. É que fomos acostumados a crer que só é aquilo que pode ser pensado racionalmente. Mas essa relação ultrapassa o pensamento. É uma experiência que precede o próprio pensamento. E não só o precede, mas o dilacera. Como já fora dito na filosofia de Immanuel Kant, todo pensamento se dá numa representação, porque nós não temos as próprias coisas em nossa razão, temos uma representação delas,
Nós representamos, por exemplo, a batata, representamos o caderno, representamos a mesa, representamos qualquer coisa em nossa mente. Mas uma representação dessas coisas não é as próprias coisas. Aquilo que está presente, na verdade, não pode ser representado. E o tentar representar o que está presente é diminuí-lo. É como se quiséssemos, diante de uma autoridade que comparece, tratar apenas com alguém que o representa quando ele não comparece. Isso não faz sentido. A autoridade está ali. É a ela que devemos nos dirigir. A presença de Deus como outro precede o pensamento e é maior que o próprio pensamento. Por isso, nos provoca uma experiência maior que qualquer experiência. Uma experiência que nenhum conto poderia contar, porque se dá numa relação não representável. Esse tema é vasto e tem muitas implicações, mas já vamos concluí-lo. Porque se Nietzsche, ele mesmo, disse que Deus era o peso dos pesos que o homem não podia suportar e tentou tirar esse peso como se fosse possível fugir de alguém que já está presente. Por outro lado, Nietzsche e Levinas parecem concordar que a razão vive sua penúria por tentar justificar racionalmente a realidade. Levinas nos ajuda a entender que essa presença divina, infinita, deixa claro que somos sempre em relação ao outro, pois somos compelidos a uma resposta ética a isso que nos é dado, a essa grandiosidade que nos abraça. E essa resposta tem que ver com nossa relação com o outro. Mas essa relação tem de se dar numa ética sem subterfúgios, sem recorrer a socorros, a fugas estratégicas de uma razão que teme a responsabilidade que sobre ela pesa e, portanto, muitas vezes prefere fugir. Não, não devemos fugir. Devemos nos agarrar a esse Deus presente e assim, então, abraçar o outro com a ética infinita, divina.